Olá, professores presenciais, estudantes do 7º ano, mais um momento da aula de arte. Então, vamos ver, o que nós vamos trazer para o dia de hoje com a professora Lúcia. Vamos lá? Então, aula 4, objeto de conhecimento, contextos e práticas. Detalhamento, a história da arte, a influência da arte indígena, africana e europeia nas artes brasileiras. Então, vamos dar início a esse conteúdo que está tão próximo, que é essa miscigenação cultural que é o Brasil e o Amazonas. Vamos lá? Muito bem, então voltamos aqui. A professora Lúcia trouxe para vocês algumas arquiteturas, a Catedral de Brasília, o Museu de Brasília e o teatro, e aqui uma habitação indígena, uma oca. Professora, mas por quê? Trouxe primeiramente para explicar que tanto a arquitetura indígena, ela deu origem ao Museu de Arte de Brasília, projetado por Oscar Niemeyer. Então, a arquitetura, a questão da cultura dos nossos irmãos nativos, dos indígenas, eles influenciaram toda a arquitetura de Brasília. Tanto é que a Catedral de Brasília ela foi inspirada na oca do índio da América do Norte. Vamos chamar lá dos Estados Unidos, vamos colocar a América do Norte lá nos Estados Unidos. E o museu, justamente o Museu de Brasília, ele foi inspirado em uma pirâmide maia, Inca, Então, essa pirâmide, ela também influenciou. Então, Oscar Niemeyer foi buscar a influência dessas culturas dos nossos irmãos nativos, dos primórdios, lá da pré-história, os que já são nativos da região, ou que eu falo região, quando eu falo região, estou me referindo ao Brasil, já estavam aqui os habitantes, para criar toda uma arquitetura. Então, essa influência da arquitetura, dos costumes, está presente no nosso dia a dia. É o que nós vamos ver, essa influência dos nossos irmãos africanos, dos nossos irmãos indígenas e dos colonizadores que foram os europeus, tá bom? Então, para essa influência, nós temos da cultura indígena no Brasil. A cultura contemporânea do Brasil é uma mistura de influências por meio de etnias e estruturas sociais derivadas do processo histórico regional. Aos povos índio-americanos somam-se os europeus e, mais tarde, os africanos escravizados, certo? Então, dentro desse contexto, essa influência que nós temos aqui, primeiro, dos europeus chegando ao Brasil, o Brasil não foi descoberto, ele foi explorado, Eles chegaram aqui, os europeus, e nós já tínhamos os nativos, que são os indígenas, que receberam esse nome de indígena por um erro de logística, porque eles achavam que tinham chegado nas Índias, e não, chegaram no Brasil. Então, uma nova terra, já tinham os habitantes, já tinham seus costumes, já tinham as suas crenças, os seus valores, a sua arte, e os colonizadores chegaram trazendo toda uma cultura, a sua influência, e que isso foi agregado aos costumes dos brasileiros e dos amazonenses também, certo? E vamos ver um pouquinho da história. O convívio dos povos indígenas com o restante da sociedade brasileira tem sido problemático desde o descobrimento, mesmo com seus lados positivos, e não parece que as tensões vão se resolver tão cedo. Continuando, esses conflitos atuais explodem continuamente nos novos conflitos e disputam que causam mortes e outros tipos de violência, chegando as denúncias a fóruns internacionais como a ONU. O que é a ONU? É a Organização das Nações Unidas, a OEA, Organização dos Estados Americanos, e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, sem que até agora houvesse solução satisfatórias, certo? E dentro desse contexto, desses conflitos, porque eu tenho a minha cultura, chega uma outra pessoa, é como se chegasse um visitante na tua casa e, de repente, quisesse colocar os costumes dele. Olha, a tua casa vai ter que ser dessa forma. Será que está correto? Então, até hoje nós temos indígenas, nós temos os nativos
que eles não aceitam, eles continuam perpetuando a sua cultura. E eu acho isso muito bom, acho ótimo, eu sou a favor que valorizem, cada um tem que valorizar a sua cultura, certo? E aí, dentro desse contexto, os indígenas influenciaram a arte indígena, que está no nosso dia a dia, que é a arte indígena, é toda manifestação artística produzida por comunidades indígenas, artesanatos em gerais, como cestaria e cerâmica, instrumentos, música, dança, arte plumária e pinturas corporais. Continuando, o que nós podemos falar da cestaria? Através do trançado, o indígena constrói sua casa e uma variedade de utensílios para uso domésticos, objetos de adorno pessoal, redes para pescar e dormir, instrumentos musicais. Nos trabalhos de cestaria dos índios, há uma definição bastante clara no estilo de trabalho de cada comunidade. Aí nós temos a cerâmica, que faz parte desse contexto. As peças de cerâmicas que se conservam ao longo do tempo testemunham o costume de diferentes povos indígenas, já desaparecidos. Elas possuem várias formas de diferentes para cada local, como também figuras. Algumas são pintadas, desenhadas, outras não. São como essas aí que vocês estão vendo nas imagens. E aí, dentro dessa cultura indígena, dessa arte indígena, nós temos o quê? A arte plumária, certo? Então, a arte plumária é uma expressão muito conhecida dos índios brasileiros, muitas vezes associadas a outros materiais. Na maioria das vezes, são usadas como ornamento corpóreo, seja de uso cotidiano ou em funções solenes e rituais importantes. Tá? Então, dentro desse contexto, a arte plumária, né, que feitos cocais, as pulseiras e alguns adornos, alguns têm todo um significado e eles usam geralmente em festejos, em comemorações, mas como um adorno do seu dia a dia. E aí tem o que? A pintura, que a pintura corporal é algo como se fosse uma roupa dos nossos irmãos nativos, certo? Mas é uma pintura corporal que é feita com pigmentos naturais, principalmente do jenipapo, urucum e o carvão, tá? Que em contato com a pele fica, mas depois que toma banho, sai, porque existe uma pintura corporal para os festejos, para as celebrações fúnebres, que são os velórios e etc., né? Para a guerra, para a colheita, então eles têm que mudar esse adorno, como nós também mudamos as nossas vestimentas. Eles também têm a vestimenta, que é a pintura corporal. Vamos ver um VTzinho aí da cultura corporal indígena? Então, a questão da pintura, né, tem todo esse significado do porquê se pintar. Principalmente a pintura do grafismo, geralmente é algo muito geométrico, né, a pintura da arte indígena. Vocês estão vendo também aí a arte plumária. E aí tem outro desenho. Geralmente, quem faz essas pinturas são as mulheres, tá? Elas que são responsáveis em fazer as pinturas. Não tem que ser só elas, não, mas geralmente são as mulheres das tribos, que fazem essas pinturas corporais. Tá? Então, dando continuidade, qual seria o conceito dessa arte corporal? Vamos ver? A pintura corporal possui a função de diferenciação do homem com outros seres da natureza, e o ato de pintar seu próprio corpo é sinal de pertencimento e conscientização do ser e estar no mundo e na sociedade a qual pertence. A pintura apresenta formas geométricas sem figuração. Continuando. No Brasil, os povos indígenas elaboram tintas com frutas e sementes. Em geral, usam apenas duas cores. Com o pó da semente do urucum, fazem tinta vermelha e, fervendo ou macerando a polpa do jenipapo verde com um pouco de água, fazem uma tinta transparente que, após algumas horas, se torna preta. Esse tipo de tinta desaparece depois de alguns banhos. E aí, dentro dessa questão, nós temos o quê? A arte indígena contemporânea. Tradição e ancestralidade são firmes na produção indígena. São expressões artísticas e culturais usadas como arma de resistência. Assim,
A arte indígena também se entrelaça às pautas políticas contra as tentativas de apagamento histórico e de direitos. Nesse sentido, o componente novo surpreende o seu protagonismo histórico, escreve Jean de Esbel, artista e escritor indígena. E aí, o que ele quis falar nesse contexto? É justamente a questão da colonização, impor uma cultura e esquece a tua. Antes, os indígenas cultuavam a questão do Tupã, né? Era um deus do Tupã, um deus do trovão, e de repente chega o cristianismo impondo os seus deuses e crenças. Tá? É o único Deus, com nomes diferentes, mas tinha que impor. Então, isso cria esse conflito. E até hoje nós temos muita influência da questão indígena. Quem nasce no Amazonas, principalmente, não pode apontar o dedinho para o outro e falar assim, seu índio, porque está negando a sua origem, está negando os seus antecedentes. Tá? Então, vamos lá. Eu trouxe uma imagem para vocês, aí são 3 corações. Esses 3 corações têm diferença um do outro? Qual coração você poderia falar? Esse é de uma pessoa negra, esse é do índio e esse é do europeu. Vocês poderiam me dizer qual é o coração que é do índio, que é do negro e do europeu? Não, não é verdade? Eu poderia colocar o nome aleatório em qualquer um, porque nós somos iguais. Interiormente nós somos iguais, apenas muda às vezes algumas características do cabelo, da pele. E isso que as pessoas chamam de apontar o dedinho, chamar de negro, ofendendo quando ofende, de índio para ofender, denegrir a imagem do outro, se chama de preconceito. E nós temos que respeitar essas pessoas, principalmente os indígenas. Eu tenho orgulho quando eu estou fora do Brasil, ou até mesmo dentro do Brasil, que eu me coloco como índia, como amazonense. O meu sangue, a minha origem traz essa ancestralidade do indígena e do negro, tá? E do europeu também. Nós não podemos negar, certo? Então, dentro desse contexto, nós vamos falar agora um pouquinho dos nossos irmãos que vieram escravizados para o Brasil. Eles não vieram de livre e espontânea vontade. Eles foram trazidos contra a sua vontade, deixando famílias e etc. E aqui sofreram, mas também lutaram pelas suas tradições e suas crenças, que é falar sobre a arte africana, importante matriz na formação da nossa cultura brasileira. Continuando, é difícil saber quantos africanos foram trazidos para o Brasil ao longo de 3 séculos de tráfico negreiro. Continuando, muitos registros que poderiam tornar os dados mais precisos foram perdidos ou destruídos, mas a estimativa, né, desse povo que veio para o Brasil indicam entre 3 milhões e 308 milhões de pessoas desembarcaram nos portos brasileiros para serem vendidos como escravos, de meados do século, né, 16 até 1850, quando o tráfico foi efetivamente abolido pela Lei Eusébio Queiroz. As principais rotas foram Guiné, Moçambique, Minas, São Jorge de Minas e Angola. Então, desses locais foram que vieram muitos escravos. A arte africana chegou ao Brasil por meio dos escravos que foram trazidos pelos portugueses durante o período colonial e imperial. Nós tivemos um período de colonial no Brasil e também tivemos um período imperial, quando tinha o rei, não é verdade? Então, eles foram trazidos para cá. Mas eles traziam também, além da dor de ser separado de sua família, eles traziam também as suas crenças, as suas tradições, que foram agregados à nossa cultura. Lembra quando eu falei da arte lá no começo? Que a pré-história ela vai influenciando a outra cultura nessa trajetória da arte? Pois é, a cultura, as crenças, os costumes também são agregados. Aí vamos continuar. Dessa forma, influenciou muitas festas, danças, ritmos e até a culinária brasileira, formando uma arte genuinamente brasileira, que recebe o nome de afro-brasileira. Vamos conhecer algumas dessas influências? Vamos lá? A primeira forma de arte africana no Brasil foi a religiosa.
Muitas festas religiosas realizadas até hoje foram, de certa forma, adaptadas pelos escravos, que eram proibidos de expressar livremente suas crenças. Principalmente, eles foram muito agredidos pelas suas crenças, pelos seus costumes. As pessoas tinham um preconceito nessa questão, certo? E aí, dentro dessa questão de expressar, né, a questão religiosa, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, tá? Que é justamente de um altar, certo? Da religião que tem essa influência africana. Gente, nós não estamos falando de religião puramente, nós estamos falando de arte, de influência, de conhecer. Quando eu nego, eu estou tendo preconceito. Se eu não conheço, se eu não sei, professora, mas eles dançam, eles pulam, eles falam. Quantas religiões por aí não fazem isso? Qual é a religião que não tem um ritual? Toda religião tem um ritual. Alguns levantam o braço, gritam, dançam, rodopiam, outras apenas ficam de joelhos. Isso são rituais. Então, nós temos que respeitar. E a questão da religiosidade dos africanos trazido para o Brasil é muito forte dentro do Brasil. Infelizmente, algumas pessoas não respeitam, algumas pessoas têm preconceito e não conhecem realmente a origem. Assim como os indígenas cultuavam o Deus Tupã, respeitavam a natureza, pediam autorização para entrar na mata, existe toda uma crença, isso se chama de crença, de costumes, e nós temos que conhecer para respeitar. Algumas pessoas dizem assim, porque eles fazem despachos. Sabe de onde vem a questão dos despachos? Não eram despachos, eles faziam isso, falando no passado, que era um despacho para os santos, não, era para os escravos que estavam escondidos nas matas, e eles vinham comer aquele despacho, aquela comida que eles colocavam ali. Então, as pessoas não sabem a origem das coisas e criticam, têm preconceito, certo? E aí vamos continuar. Então, são religiões, né, originalmente brasileiras, mas que surgiram com base em elementos religiosos africanos. Continuando. O candomblé consiste no culto aos orixás da cultura iorubá, enquanto a umbanda é uma forma sincrética entre o candomblé e o catolicismo e o espiritismo kardecista. Então, dentro desse contexto, a influência religiosa está muito presente, tá? Continuando. É um caso, por exemplo, dos festejos. Os festejos têm uma influência muito grande no Brasil. O festejo de Congada. No passado, esses festejos eram animados por danças, cantos e músicas. A procissão acabava numa igreja, onde acontecia a cerimônia de coroação do rei do Congo e da rainha Ginga de Angola. Continuando. Hoje em dia, essas festas são realizadas de maneira diversas e mescladas a outras festas. Elas basicamente são compostas de desfiles teatrais, ao som de vários ritmos, embaixadas, desafios, repentes e maracatus. Tem como padroeira Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. E qual é esse contexto, essa influência na música? Vamos ver? Então, a música também foi favorecida pela cultura africana, que contribuiu com os ritmos, que são a base de boa parte da música popular brasileira. Um exemplo disso é o gênero musical Lundum, que juntamente com os outros gêneros deu origem à base rítmica do machixe, samba, choro e bossa nova. Olha aí a palavrinha, né? A questão da influência, certo? Aí, continuando, além da contribuição rítmica, também foram produzidos alguns instrumentos musicais, como o berimbau, o afoxé, o agogô, todos de origem africana. Então, o mais conhecido deles no Brasil é o berimbau, né, que faz parte da capoeira, instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, uma dança e não uma luta, afro-brasileira, pois nasceu no Brasil. E aí dentro disso nós temos o quê? O folclore.
no folclore são de origem africana as danças do cateretê, o jongo e o samba. E os instrumentos musicais são o atabaque, a cuíca e a calimba. Vem uma parte que nós conhecemos muito bem, que é o quê? A culinária. Quem é que não conhece uma bela feijoada, não é verdade? Então, muitos artefatos brasileiros, afro-brasileiros, os elementos artísticos africanos fundiram-se com os indígenas e os portugueses. E aí tem essa mistura da culinária, não é verdade? Continuando, a culinária brasileira também recebeu algumas interferências dos colonizadores. Muitos dos pratos típicos do país, por exemplo, são resultados da adaptação de pratos portugueses às condições da colônia. Um deles é a feijoada brasileira, que foi uma adaptação do resultado do cozido português. Gente, eu digo para vocês, a nossa feijoada ela é muito melhor, tá? Porque o cozido português tem tudo, carne de porco, carne de vaca, carne de tudo que você pensar tem ali dentro, certo? Mas o que os africanos fizeram? As sobras, né, que eram jogados pelos donos da fazenda, da casa colonial, eles pegavam, salgavam e faziam essa feijoada, que eles viam o cozido português, mas aí trouxe essa tendência africana também, essa mistura que deu a nossa feijoada, certo? E dentro disso nós temos, para comemorar, o Dia da Consciência Negra. Tá? Nós trouxemos aí uma imagem de Zumbi dos Palmares, né? Que é o que acontece com o Dia da Consciência Negra. O porquê o Dia da Consciência Negra? O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e a sua resistência à escravidão de forma geral. Então, por que 20 de novembro? A data foi escolhida para coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Quando foi que Zumbi morreu? Dia 20 de novembro de 1695. Ele foi um grande lutador contra a escravidão. Zumbi foi o grande líder do Quilombo dos Palmares, respeitado pelo herói da resistência anti-escravagistas, tá? Então ele lutou contra isso, ele lutou de todas as formas, tá? E aí vem a influência da cultura europeia no Brasil. E o que nós podemos falar dessa influência? Os europeus, povos que foram responsáveis pela colonização do Brasil, trouxeram consigo inúmeras influências para aqueles que estavam por aqui. A partir daí, passaram a ser adotados aspectos diferenciados em relação aos costumes e às estéticas, fazendo com que sofressem mudanças drásticas em suas vidas, criando uma mistura que pode ser notada até os dias de hoje. Continuando, dentre os povos, que fizeram parte da formação do nosso país, estão sem dúvidas os europeus, já que o Brasil foi descoberto e colonizado primeiramente pelos portugueses. A influência mais notória portuguesa deixada pelos portugueses no Brasil é o nosso idioma, a língua portuguesa, que não é somente nossa língua oficial, mas os diversos outros países que passaram pelo mesmo processo de colonização. Credo de grande parte da população brasileira, a religião católica é também derivada da influência brasileira. E aí, o catolicismo, religião profunda e inserida nas raízes de Portugal, deixou em nosso país a tradição do seu calendário religioso, com suas procissões, festejos e celebrações. As mais importantes festas brasileiras, que ficam inseridas no contexto das festas juninas, do carnaval e das celebrações religiosas, foram trazidas pelos portugueses, tá bom? Mas não somente elas. Há outras festas folclóricas regionais, como o Bumba Meu Boi, as cavalhadas, o fandango, dentre outras que sofreram grande influência da colonização de Portugal. Certo? E dentro desse contexto, nós temos o quê?
nós falamos um pouco sobre a questão da arquitetura, tá? Dentro desse contexto que eu falei para vocês no início da aula, essa influência que trouxe a questão da arquitetura indígena, da cultura, né, da América do Norte e América do Sul, que Oscar Niemeyer construiu a Brasília. Vamos dizer, igrejas, museus, né, tem essa pegada de influência da cultura indígena, tanto da América do Norte como América do Sul e América Central, tá? A arquitetura no Brasil é um dos segmentos que mais sofreram influência, possuindo peculiaridades e belezas. Entretanto, muitas delas foram inspiradas em razão da chegada dos portugueses, fazendo com que a implantação de características ligadas ao design de construção acontecesse de forma rápida, certo? E essa influência portuguesa na nossa culinária. Qual seria essa influência? Como nós poderíamos ver isso? Será que nós temos essa influência portuguesa na nossa culinária? Vamos ver? Então, em relação à alimentação e culinária, fica menos fácil se dizer quais foram suas influências maiores, já que os costumes fizeram com que os pratos daqui e o de lá fossem adaptados ao paladar de um e de outro. Exatamente, foram se adequando, né? Mas não podemos deixar de mencionar a feijoada brasileira, que foi uma mistura do famoso cozido português e das adaptações feitas pelos negros, como eu já havia comentado. Outro grande sucesso da culinária é a cachaça, bebida bastante apreciada pelos brasileiros e também pelos estrangeiros, sendo outra adaptação da colonização portugueses, feita para dar lugar à bebida de uva, que era muito apreciada pelos portugueses, né? E aí, essa questão veio o quê? A migração, né? Dessa aí. Como já podemos observar, todas essas manifestações se deu principalmente em decorrência da migração dos povos que foram trazidos juntamente com a colonização, mas não foram apenas os portugueses os responsáveis por agregar mais e mais a nossa cultura, certo? Dentre os vários grupos imigratórios que chegaram ao Brasil, podemos dizer que o maior deles foram os italianos, se é levado em conta o período que vai de 1870 a 1950. Eles fizeram do Brasil sua pátria e aportaram desde o Rio Grande do Sul até o de Minas Gerais, ficando grande parte deles nos estados de São Paulo, certo? Então, dentro desse contexto que nós falamos dessas características, dessa influência que nós temos. Professora, foi muito texto, mas foi algo muito presente no nosso dia a dia, coisas que eu fui falando durante a aula e apenas repetindo que tudo é uma influência que vão ter, nada é descartado, e sim é agregado à nossa cultura e aos nossos costumes. Tanto a questão indígena, quanto a questão africana e a europeia. Nós temos características. A nossa alimentação, principalmente do povo amazonense, ela está muito erradicada com a questão indígena e a questão africana. O nosso munguzá, a nossa pamonha, né? Então, eles estão muito presentes, a pipoca. Então, tudo isso são influências. Até a maneira, às vezes, da fala. No Brasil, há uma miscigenação, há um diferencial, né? Cada estado tem a sua forma de falar. A capital, Manaus, né, que é a capital, e a pessoa que é do interior, há aquele dialeto, mas é algo que tem que ser respeitado, é algo que tem que ser preservado, porque é a cultura, é a forma que aquele povo se integra à sua sociedade. Então, isso nós temos que respeitar. Isso é necessário, isso é a nossa cultura e nós não podemos desprezar, certo? Então, dentro desse contexto, nós falamos dessa influência, dessa arte que está presente no nosso dia a dia. E a arte é isso, ela vive ao nosso lado, às vezes nós nem percebemos. E, de repente, quando nós começamos a falar, nós começamos a perceber, epa, eu tenho esse costume, isso aqui é influência portuguesa, opa, esse aqui é dos nossos irmãos africanos, esses aqui são dos nossos irmãos indígenas. E nós temos que ter orgulho,
sabe? Ter orgulho. Quando você chama alguém, né, que aquela pessoa se sente magoada, ali você está sendo preconceituoso. Mas quando você fala de forma carinhosa, você está abraçando. Eu adoro quando eu estou fora do Amazonas que alguém me chama de índia. Você é do Amazonas? Você é índia? Sou índia, com orgulho. Sou porque eu tenho os meus ancestrais. Eu tenho porque, então eu tenho que ter orgulho. Eu adoro peixe, eu adoro a farinha. E isso me faz bem, né? Também gosto da minha feijoada, do meu munguzá, certo? Então, meus queridos, a nossa aula, né? Ela vai, nesse contexto, nós vamos finalizando essa etapa, esse momento agora da nossa aula, certo?